da casa binária, da menor casa binária dos dois primeiros. Ali na casa das unidades, qual é o coeficiente que eu tenho nos dois primeiros? Na casa das unidades, na casa do 2 elevado a zero, qual é o dígito que eu tenho nos dois primeiros números? Esse e esse. Exatamente, 1. Na casa das unidades do terceiro número, qual é o bit que eu tenho? 0 ou 1? Qual é a característica dos dois primeiros números? Eles são par ou ímpar? E o terceiro número é par ou ímpar? Exatamente. Então, por aí, você já descobrem uma das características do sistema binário. O único número ímpar que tem em toda a numeração binária é o 2 elevado a zero. É o único número ímpar que tem. Então, a única maneira de você ter um número ímpar no sistema de numeração binário é quando a casa das unidades é 1. É multiplicado por 1, tem bit 1. Senão, você não consegue montar nenhum número ímpar, porque todas as potências são pares. 2, 4, 8, 16, 32. Quando você soma número par com número par, sempre vai dar um número par, entenderam? A única maneira de você ter um número ímpar é quando você tem na casa das unidades o número 1. Na casa do 2 elevado a zero, o número 1. Então, só de olhar o número, você já consegue saber se ele é par ou ímpar. Deu para vocês entenderem, pessoal? Legal. Sempre que for 1 na casa do 2 elevado a zero, vai ser ímpar, tá? Só na primeira casa, que a gente chama de bit menos significativo. Na casa do 2 elevado a zero. Bom, agora eu vou relembrar vocês de por que a gente usa zeros e uns no computador. Por causa dos níveis de tensão. Imaginem vocês o seguinte, ó. Eu estou trabalhando com o meu PC aqui, tá? A alimentação dele é de 220 na tomada, só que depois ele tem uma fonte que abaixa essa alimentação para 12 volts. E lá dentro da placa do PC, ela trabalha com alguma coisa entre 3 volts, 3,7 e 1 e pouco volts, tá? Isso é a tensão que o computador trabalha, o notebook. Vocês imaginem se eu tivesse que pegar esse nível de tensão 0 a... Vamos colocar 5 volts para ser mais fácil de entender. E tivesse que dividir esse nível de tensão em 10 níveis diferentes. Para quê? Para poder simular os dígitos no computador. Então, por exemplo, se eu vou medir a tensão num pino de um CI, de um circuito integrado ali, e a tensão está entre 4 e 5, eu sei que aquilo ali é 4. Se está entre 5 e 6, aquilo é 5. Se está entre 6 e 7, aquilo é 7. Não poderia ser assim, Fernanda? Poderia. Mas ia ser muito difícil, porque os circuitos, para eles identificarem essa pequena diferença de nível de tensão entre um e outro, e saber que número tem ali, os circuitos iam ter que ser muito sensíveis, muito sofisticados. Para evitar isso, o computador funciona da seguinte maneira: ou tem tensão próxima de 0, ou tem tensão próxima de 5. E acabou. E aí é que se define os níveis 0 e 1. Esse 5 aqui pode ser 13 e pouco, pode ser 1 e pouco, tá? Mas é sempre assim: ou não tem quase tensão, ou tem uma tensão máxima. E é assim que se define qual é o número que tem lá. Aí, dessa maneira, é muito mais fácil você identificar qual é o dígito que tem ali. Se eu tivesse que simular 10 possibilidades de dígitos para um nível de tensão, até o problema do ruído ia impactar. Não entendeu? Tá, então vou tentar explicar de outra maneira. Vamos lá.
Olha aqui, Bruno. Para você poder identificar nos circuitos integrados, no hardware, na eletrônica do computador, qual é o valor que tem num pino qualquer lá do circuito integrado, tá? Imaginem que você quisesse usar o sistema decimal. Você ia ter que ser capaz de identificar 10 níveis de tensão diferentes, para saber se é 0, se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, se é 5, se é 6, se é 7, se é 8, se é 9. Entendeu? Ia ser muito difícil você separar esses níveis de tensão. Como é que funciona no computador? Funciona assim, ó. Tem tensão próxima do máximo? É 1. Tem tensão próxima do mínimo? É 0. Isso é muito mais fácil de identificar do que diferentes níveis. Outra analogia é com a questão da chave. A chave está fechada? É 1. A chave está aberta? É 0. É muito mais fácil verificar isso do que se eu tivesse que fazer qualquer coisa para identificar 10 valores diferentes. Deu para entender agora? É por isso que o computador usa a lógica binária. Como é que funciona isso na prática? Funciona da seguinte maneira, ó. Todos os sistemas de computador, e a gente vai estudá-los no final do semestre, eles têm uma tensão máxima, que a gente chama de tensão VDD ou VCC, tanto faz, e uma tensão mínima, que é o GND, tá? Do GND até um V0 máximo, aquilo tudo é compreendido como nível 0. Então, por exemplo, aqui pode ser 0 mesmo e aqui pode ser 0,5. Tensão entre 0 e 0,5 é 0, acabou. Depois, todo nível de tensão, toda família eletrônica tem um nível de 1 mínimo e um nível máximo. Então, aqui pode ser, por exemplo, 5 volts ou 3,7 e aqui pode ser, por exemplo, 2. Então, qualquer tensão entre 2 e 5 ou 2 e 3,7 vai ser 1, nível lógico 1 e acabou. Aí vocês vão me perguntar, é óbvio, ô professora, e um valor entre 0,5 e 2? Eles são considerados bit indefinido, são considerados bit corrompido. Por isso que você está medindo lá alguma coisa numa placa de circuito impresso, está medindo alguma coisa num circuito eletrônico. Se você mede uma tensão que está nessa área indefinida aqui, você sabe que aquele circuito está com problema. Tá? Por quê? Porque ele tem que ter tensões ou de 0 a 0,5 ou de 2 até 5. Fora disso, é um bit corrompido. É um valor indefinido que a gente não sabe se é 0 ou se é 1. Isso também ajuda você a identificar problemas no circuito eletrônico. O que não aconteceria se ao invés de ter 2 níveis aqui, eu tivesse 10. Deu para entender? Em todos os lugares, Gustavo, em eletrônica, quando você vê o número, a sigla GND, ela se refere a ground, ou seja, terra. É o 0 lógico, tá? Em qualquer circuito é sempre assim. Bom, continuando. Agora vocês já entenderam por que a gente usa o sistema de numeração binário. Porque é muito mais fácil você identificar se tem tensão ou não, e não tem, do que tem um pouquinho, tem mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, até chegar no 10º nível. Ia ser bem mais complicado de fazer o circuito eletrônico assim. Aqui tem outro exemplo, né? Na base 2, o número decimal 11 é representado pelo binário 1, 0, 1, 1. Por quê? Por que é 1, 0, 1, o decimal 11? Quem me responde por que o 11 decimal é igual ao binário 1011? Vai ser igual a quanto? Porque 1011 é 8, pulo 4, mais 2 mais 1, que é 3, 8 mais 3, 11. Entenderam?